Deus, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para sempre. Amém. A igreja pode tomar os teus lugares. O tema desta mensagem é a plenitude de Deus. O que é plenitude de Deus? Plenitude é o estado de estar inteiro, completo, total, íntegro, integridade. Plenitude é isto, é você ser íntegro na totalidade. Agora, para estarmos cheios desta plenitude, é somente pela graça, que é o dom gratuito de Deus, favor imerecido, a graça protetora, a graça que nos renova, que nos ajuda. Tudo acontece pela graça do nosso Deus, pela misericórdia do Senhor. Uma pequena introdução a respeito do tema desta mensagem, a plenitude de Deus. Paulo, quando escreveu esta carta à igreja de Éfeso, por volta do ano 60 depois de Cristo, Paulo escreveu esta carta a esta igreja não para corrigir heresias, combater heresias, mas para fortalecer a fé dos crentes que congregava naquela igreja na cidade de Éfeso. Até porque não havia muito que combater, era uma igreja fervorosa, uma igreja que procurava fazer a vontade de Deus, que procurava viver dentro da plenitude de Deus. Era uma igreja abençoada, era uma igreja que realmente tinha uma fé genuína. Por esta razão, Paulo escreveu para que eles continuassem crescendo na graça, no conhecimento e procurando viver a plenitude de Deus. Quando falamos em plenitude, irmãos, é bom lembrarmos o seguinte: não é você ser perfeito igual a Jesus Cristo, ninguém é, mas é procurar de todas as maneiras imitar, como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você procurar viver em santidade, procurar viver uma vida de cristão na presença de Deus. As palavras que Paulo falou à igreja de Éfeso, e nós temos aqui como prova de que era uma igreja abençoada, a gente pode ver isso no capítulo 1, por exemplo, quando nós temos aqui a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo. O capítulo 1 fala de um povo de Deus que foi chamado da sepultura para
ser um povo rico neste mundo. O capítulo 1 fala de um povo rico das bênçãos de Deus, de um povo rico da plenitude de Deus, fala de um povo também poderoso na terra. E a igreja é um povo poderoso na terra. Quantas lutas aconteceram na história do cristianismo contra o povo de Deus, e ainda acontece no dia de hoje. E eu pergunto para você: os homens venceram? Os homens conseguiram algum êxodo? Mas morreu tantos cristãos aqui, morreu tantos cristãos ali. E daí? A morte para o cristão é apenas um prêmio, uma passagem para a eternidade, porque se morre 10 aqui, nasce 20, 30 ali na fé, e a igreja não para. Por quê? Porque a igreja é poderosa na terra. Alebacanta labachai. Irmãos, e esse texto que nós acabamos de ler, do versículo 14 até o versículo 21, fala realmente da plenitude de Deus, da plenitude do Senhor nosso Deus. E esse texto, a gente pode pensar aqui em 3 aplicações. Primeiro, do versículo 18, do versículo 14 ao 17, por exemplo, uma fé genuína, uma fé perfeita, uma fé realmente que faz a diferença. Do versículo 18 ao 19, nós temos a plenitude de Deus, os recursos que Deus tem para a tua igreja. E do versículo 20 até o 21, nós temos o poder sobrenatural de Deus, para que nós venhamos a conseguir viver essa vida como cristãos na terra. O poder que capacita, o poder que lhe dá condições, o poder sobrenatural que, como o próprio Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais investido do poder de Deus, depois ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra, se for necessário. E a igreja Assembleia de Deus é assim. Por isso, pastores, deixa suas férias, poderia curtir, mas vai para lugares difíceis fazer missão. Por quê? Porque isso é plenitude. Sermos igual a Cristo, mas procurarmos viver uma fé onde eu tenha uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida de diaconia, ser testemunho, uma igreja missional, uma igreja que funciona. Tudo isso é viver na plenitude de Deus. A igreja que não faz missão não vive na plenitude de Deus. A igreja que não ora não vive na plenitude de Deus. Ou melhor, vamos aqui até simplificar: o crente que não ora, ele não vive na plenitude de Deus. O crente que não faz, que não entrega oferta missionária, falta alguma coisa para a plenitude de Deus. O crente que não vive em comunhão não vive a plenitude de Deus. O crente que não procura viver a diaconia, até porque todo crente tem que viver a diaconia está inserido e tem que estar na alma do cristão, no espírito. Quem não vive esses recursos que Deus nos dá, não vive a plenitude de Deus. É preciso viver na plenitude de Deus. Aleluia! E você pode glorificar nesta noite, porque você vive na plenitude de Deus. Aleluia! Agora, irmãos, entrando no texto, é claro, não poderemos perder tempo, porque teremos a ceia. Primeiro ponto, primeira aplicação desta mensagem: a fé genuína. O que é a fé genuína em Deus? E quando falamos dessa fé genuína em Deus, estamos falando em Deus em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pois o versículo 14 diz assim, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso: por essa razão dobro os meus joelhos perante o Pai. Está falando de Deus, de que toda a família nos céus e na terra recebe o nome, isto é, aqueles que partiram e aqueles que estão aqui, porque este exército é muito grande. Versículo 16: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais interiormente fortalecido com o poder do seu Espírito Santo. O Espírito Santo.
o mesmo que fala o capítulo 1 de Éfeso, bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 17: para que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, aí começa a prática em viver na plenitude de Deus. Então, o primeiro ponto a ser observado é a fé genuína em Deus, isto é, a fé genuína para andarmos na presença de Deus. É claro que nesse primeiro tópico a gente divide em subtópico, e eu posso dizer aqui que na fé genuína de Deus eu preciso crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, cada um com o teu papel, como nós chamamos, através daquele estudo, daquele teólogo que pensou um dia consigo mesmo, como definir Pai, Filho e Espírito Santo. De repente ele viu muitas crianças brincando de roda, e um ficava no círculo, de repente aquele saía do círculo, o outro entrava, e a roda continuava, de repente o outro entrava, e ele pensou, a pericorese, né? Ele pensou, aí está o trabalhar de Deus. Quando Deus age, o Espírito Santo e o Filho contempla. Quando o Espírito age, o Pai e o Filho contemplam, e assim dá continuidade. Você vê isso na Bíblia. Se você olhar, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, quando diz assim, que Deus criou a terra era sem forma e formosura, o que é que pairava sobre a terra? O que é que pairava? Era a igreja é boa de Bíblia, o Espírito Santo. Mas dando continuidade no capítulo 2, e ainda no capítulo 1 também, você vai ver a Bíblia falando de criou Deus todas as coisas. E é claro que depois, você dando continuidade no Antigo Testamento, você vai ver a presença de Jesus em teofania várias vezes também agindo. É crer na ação do Espírito Santo. Nós temos esta fé genuína em Deus, aleluia. Mas essa fé tem que ser interior, isto é, relacionada ao espírito do homem, não uma religiosidade apenas. É o que está no versículo 16. Interior, religiosidade é superficial, é no estereótipo, mas fé genuína tem que ser na alma, no espírito, escondido. Você não vê, mas Deus vê, porque você tem essa fé genuína, aleluia. E essa fé tem que estar arraigado, fundamentado em Cristo. E quando fala em Cristo, fala na cruz de Cristo, aleluia. E o mesmo apóstolo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, do 6 a 10, coloca um data show para nós, Colossenses capítulo 2, versículo 6 ao 10, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda, que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito Santo, como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Continua para nós, Colossenses 2,6. Rafael, eu estou lendo lá o outro texto. Meu cooperador, ajuda. Como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ação de graça, tendo cuidado para que ninguém faça presa sua, por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude. Olha aí, irmãos, falando mais uma vez, da divindade. Versículo 10 de Colossenses 2: e estais perfeito nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Esta é a fé genuína em Deus, aleluia. E o segundo tópico desta mensagem, irmãos, primeiro, fé. Quando você tem uma fé genuína no interior, você vive uma fé que não aparece, não é visto, mas quando as pessoas conversam contigo, percebem que você é diferente, você vive essa fé genuína. Quando você vive essa fé genuína, você passa a viver a plenitude de Deus, que daí vem a prática, a praticidade da fé cristã, da vida cristã.
que é a partir do versículo 18, a plenitude de Deus, que diz assim: vos seja possível, isto é, você vive uma fé genuína, e agora seja possível, quer dizer, agora você pode compreender, juntamente com todos os santos, a largura, comprimento, altura e profundidade desse amor, porque tudo está relacionado ao amor. Aleluia. Esse tópico, a plenitude de Deus, irmãos, é a vida espiritual que precisa estar em Deus em 4 dimensões. A vida espiritual que precisa estar em Deus em 4 dimensões. Deixa para nós, Dr. Rafael, versículo 18, deixa para nós as 4 dimensões da vida cristã. Primeiro, a largura, do grego platos, que é a graça antecedente na eternidade passada, é a sua regeneração e seu futuro eterno. Quando Paulo fala, e Paulo aqui, irmãos, usou uma metáfora, que Paulo ele era um contemplativo, ele contemplava as coisas, ele observava. Paulo era um homem reflexivo, ele gostava de refletir. Paulo olhou as construções de Éfeso, Paulo olhou as grandes construções, e às vezes eu vejo as ruínas daquelas construções, e algumas em pé, e eu fico imaginando que parece que, se nós olharmos para a época, a engenharia era muito à frente da realidade, e Paulo, olhando tudo aquilo, ele resolveu usar como metáfora. Por isso que ele diz: a largura, primeira dimensão na vida espiritual do crente, a largura, que é a graça antecedente na eternidade. Deus te escolheu, não por acaso, ou como às vezes alguns pensam, Israel rejeitou, como diz lá Romanos 11, Israel rejeitou, e através da rejeição deles, Deus então, com essa rejeição, acertou com os gentios, e aí Deus salvou os gentios. Não, não é isso. Já estava no projeto de Deus, antes da fundação do mundo. Deus te escolheu, Deus preparou tudo para que você estivesse hoje aqui no Ouro Branco. Amém? Aleluia! E esse é o Deus que nós cremos. Aleluia! Fala isso desde Gênesis 1 até Apocalipse, fala desse projeto de Deus para a humanidade. Quando eu olho aqui para essa dimensão, irmãos, a largura, que fala da graça antecedente de Deus e da eternidade, é tão lindo a Bíblia, que se você pegar a palavra de Deus, se você olhar na Bíblia, você vai ver capítulo 1, capítulo 2, você vai ver tudo perfeito. Deus fez tudo com perfeição, Deus realizou tudo perfeito, não tem nada errado. A partir do capítulo 3, o homem começa a estragar tudo, e aí entra a graça, a misericórdia de Deus, que é essa dimensão, a graça, a misericórdia de Deus, e Deus tentando regenerar o homem, e o homem não quer, o homem não obedece, o homem não se sujeita a Deus, o homem não quer Deus, e Deus tentando se aproximar, Deus se aproximando, vem o holocausto, vem o sacrifício, uma forma de se aproximar do homem, o homem não quer, e vai essa luta e continua até hoje. Mas um dia essa perfeição voltará. Sabe quando? Em Apocalipse capítulo 21, 22, quando estaremos para sempre com o Senhor. E o comprimento, veja como que Deus é rico, irmãos. E o comprimento, que foi cantado hoje, comprimento do grego mekos, Deus escolheu desde o princípio, é o mesmo que sustentar o homem na sua vida espiritual. Em Eclesiastes capítulo 3, 2, fala do tempo de nascer e tempo de morrer. Entre um tempo e outro há o cumprimento, isto é, a extensão que Deus te dá nesta vida. O que diz lá em Eclesiastes capítulo 3? Tempo de nascer, tempo de morrer. Entre esses dois tempos tem o tempo de Deus, que Deus te dá na terra. Esse tempo é o cumprimento. Quer dizer, Deus te deu um tempo. Agora, como que está sendo esse tempo? Você está deixando Deus trabalhar na tua vida? Você está deixando Deus agir na tua vida? Ou você quer fazer por tua própria conta?
Eu tenho medo disso. Esse tempo que Deus me deu, desde o nascer, naquele nascimento frágil de uma história que, se eu contar aqui, você chora, a minha história de infância, esse tempo que Deus me deu e o tempo que Ele me recuperou para a salvação, se eu não deixar Ele agir, como que eu serei? Eu tenho que deixar Deus trabalhar na minha vida, irmão. Esse é o cumprimento. Deus é que sustenta tudo. E a altura do grego upsos, quer dizer a vida espiritual avançada. É o crente que deve continuar crescendo, é o crente que deve continuar crescendo até atingir a vida adulta. Isto é maturidade espiritual, irmãos, porque tem um detalhe: quando nós falamos aqui na palavra de Deus, aqui na palavra do Senhor, da largura, isto é, a graça de Deus antecedente na eternidade passada, a graça de Deus que se estende hoje até a vinda de Jesus, essa graça, essa misericórdia. Quando falamos também, irmãos, da altura, que é crescer, é chegar à vida adulta. Eu preciso crescer, eu preciso alcançar a maturidade espiritual. Por quê? Porque Deus, Ele é perfeito em retidão, e Ele quer que nós sejamos perfeitos também. Como por exemplo 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos de justiça de Deus. Então nós só alcançaremos essa retidão porque Deus se aproximou de nós, Deus nos elegeu. 2 Coríntios 5, 21, não, melhor, Deus nos elegeu. Efésios 1, 3 e 4, bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo. Olha aí, irmãos, é o que nós falamos há poucos instantes. Olha aí, essa largura, a graça antecedente, isto é, nos escolheu antes da fundação do mundo, para que hoje nós possamos ser filhos. Mas também Deus nos chamou para a santificação, aleluia, que está em 1 Coríntios 1:2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados para ser santo, mas Deus é tão rico na tua sabedoria que Ele não nos chamou só para ser santo, mas Ele nos chamou para viver na realeza dEle. Tem um teólogo, Robert Tierney, americano, que ele diz assim, que nós vivemos debaixo de uma dinastia. Você é filho do rei, você é filho de Deus, você não é qualquer um. Deus está cuidando de você, e mesmo que você venha sofrer perseguições, você morre como herói, como rei, como príncipe de Deus, que alcançará o céu na eternidade para sempre. Esta é a realeza de Deus. Por quê? Porque Pedro escreveu isso em 1 Pedro 2,9: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunceis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e nos deu vida eterna. João 5, 11 e 12, leia na tua Bíblia, vou ganhar tempo. Também o destino eterno, Romanos 8 e 30, esta é a riqueza que Deus tem nos dado nessas 4 dimensões. Agora eu vou para a 4ª dimensão, irmãos. Essa 4ª dimensão aqui, por isso que diz, profundidade desse amor, porque isso aqui, irmãos, é profundo nas nossas vidas. Profundidade, o que é profundidade? Do grego pathos. Profundidade, irmãos, representa os portfólios de Deus, os arquivos, os ativos de Deus fornecido pelo amor que Ele tem a nós. O que são portfólios? Portfólios quer dizer arquivos, algo escondido. Quando você vai numa biblioteca, quando eu estava estudando, preparando essa mensagem, eu estava pensando
justamente nisso. A professora Elisa está aqui, ela vai concordar comigo. Você vai numa biblioteca procurar um livro, e você procura. Hoje ainda tem as facilidades do computador, porque eles entram no computador, já sabe qual fileira que está, qual arquivo está, é tudo mais tranquilo, né? Para não dizer as bibliotecas que tem hoje, que é virtual, né? Como eu vi nos Estados Unidos. Mas hoje é mais tranquilo, mas antigamente não, você tinha que ficar procurando. E quando você achava um livro, olha, pentecostal falava em língua, porque era uma felicidade. Eu encontrei. Mas mesmo no computador, você chega na biblioteca, eles ficam ali digitando, e no sebo, eu já passei por isso, onde você compra livro, enquanto ele está digitando, você está falando: Deus, abençoa para que tenha esse livro, eu quero esse livro, abençoa, eu preciso, eu ouvi falar que esse livro é bom, faz 60 anos que não edita mais, mas quem sabe tem. E ele vai digitando, de repente, não encontrei, você desanima. Mas quando ele fala encontrei, olha, eu não falo em língua mas é uma alegria. Irmãos, profundidade quer dizer isso. Você vai orando, e você começa a se aprofundar nas riquezas de Deus. Você vai descobrindo os mistérios de Deus. Vale a pena ser crente, irmãos. E essa riqueza, este arquivo rico que só Deus tem, e Ele só dá isso para crente, Ele não entrega para qualquer um. São ativos. Ativos na linguagem econômica são recursos financeiros que alguém lhe dá para você poder administrar aqueles recursos, e com esses recursos passar para outros, isto é, você ganhar dinheiro, você prosperar através desses recursos. Mas eu fui mais além, eu quis entender essa profundidade aqui. Deus lhe dá também como se fosse um fideicomisso na linguagem jurídica. Deus lhe dá esses recursos para você administrar, só que tem um porém, tem condições no contrato, tem aliança. Nós estudamos ontem sobre aliança no projeto Casados para Sempre na sede. Se você não obedecer a respeito dessas alianças, Deus tira de você e Ele entrega para outro. Então não existe essa história: Deus escolheu, Ele dá um jeitinho. Não, se você não fizer, ninguém é insubstituível. Deus tira de você e dá para outro, e a Bíblia fala isso dos talentos. Deus entrega para outro fazer aquilo que você não quis fazer. Por quê? Porque você não quis usar os ativos que Deus entregou para você. E o que são ativos, irmão, nós já vamos ver já, porque eu estou terminando, eu tenho que terminar. Nessa dimensão do crescimento cristão, irmãos, principalmente ativos primários, irmãos. Ativos primários é tudo aquilo que Deus lhe entrega para que você venha administrar. Ativo secundário é a execução do ministério, é a produção, é o serviço prestado com excelência. Mas também nesse ativo secundário entra o sofrimento. Por quê? Porque toda vez que eu passo pelo deserto, eu se torno mais forte, eu consigo crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. E os ativos pessoais são os dons espirituais que Deus nos dá para que nós possamos realizar a obra de Deus. Quem era eu no passado? E quem sou ainda? Porque esses ativos não é meu. Ele não é meu. Eu não posso dizer eu tenho, eu sou, eu faço. É Deus que dá, é Deus que abençoa, é Ele que concede. Se eu não fizer, Ele passa para outro. Se eu não exercer o ministério, Ele coloca outro. É Ele que dá esses ativos para mim realizar a obra dEle. E o terceiro tópico, o poder de Deus para cumprir, versículo 20 a 21. Olha o versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além, olha a profundidade, irmãos, olha a quarta dimensão na vida cristã de crescimento, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, poder interior. A Ele seja a glória em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É o poder de Deus para cumprir todos os projetos dele na sua
tua vida. E aqui a aplicação dessa mensagem, irmãos. Mensagem, para mim, Deus tem falado no meu coração. Ela tem que ter aplicação e exortação. Aplicação, Deus executa em nós todo este processo. Primeiro, a largura. Ele faz-nos nós compreendermos a graça que nos alcançou, que é a extensão de tudo que Ele fez. Segundo, comprimento, a vida espiritual básica. Terceiro, a altura, a vida espiritual avançada. Quarto, profundidade, que são os portfólios de Deus na sua vida. Deus investiu em você. Aleluia! Deus investiu em você, meu irmão. É investimento do céu na tua vida. E por que é investimento do céu? É porque se cumpre o que está em Romanos 11, 33 a 36, que foi cantado nesta noite. Coloca um data show para nós. Romanos 11, 33 a 36. Olha aí, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a Ele para que seja recompensado? Quem pode fazer alguma coisa? Porque dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Capítulo 11 de Romanos fala do povo de Israel que não obedeceram, mas ficou os remanescentes. Fala do povo de Israel que rejeitou a Cristo, mas através da rejeição deles, não que não estava no plano de Deus, não é isso, já estava no plano de Deus salvar os gentios, mas como Israel rejeitou e eles não foram testemunho como deveria ser, Deus entregou esses ativos, esses portfólios, essas descobertas para os gentios. Por isso Paulo foi alcançado, por isso todos os crentes da época, tanto judeus, porque tinha judeus também salvos, como gentios, a missão da igreja foi se estendendo, e por onde eles passavam o evangelho era pregado. Por quê? Porque é dele, é para ele são todas as coisas. Aleluia! Meu irmão, você é capaz, porque Deus é poderoso para fazer muito mais. Basta acreditar e tomar posse da plenitude de Deus. Quem sabe você entrou aqui nesta noite e você não está vivendo a plenitude de Deus. Você não está vivendo todas as riquezas que Deus oferece para você. Pois você está levando devagar a fé cristã. As riquezas do Senhor não acontecem na tua vida. Precisa orar, precisa buscar Deus. E quando nós vivemos os mistérios de Deus, a gente compreende qual a vontade dEle. Eu tenho testemunhado isso na minha vida. Muitas vezes, quando há incompreensões, até mesmo de companheiros no ministério, eu não fico tirando satisfação. Há pouco tempo atrás eu fiz isso, aproximei de uma pessoa, porque eu percebi que ele não fez por querer. E eu pensei comigo, eu não vou tirar satisfação porque eu sou crente. E acima de tudo é o amor. E Deus fez o milagre, sem precisarmos entrar no mérito da questão. Hoje Ele fez questão de mandar um áudio, desejando o dia dos pais. Por que é tão difícil para certos crentes perdoar? Porque não vive a plenitude de Deus. Porque não vive a plenitude de Deus. Ficamos em pé.